Por que a minha igreja parou de crescer? Eu preciso te contar a respeito disso. Tenho certeza que vai te ajudar também na realidade que você está experimentando na sua igreja hoje. Fica comigo aqui nesse canal. Olá, querido líder de sucesso, a graça e a paz. Que bom estar com você mais uma vez aqui nesse super canal de treinamento de liderança. E para você que já faz parte dessa comunidade de mais de 100 mil líderes inscritos, deixa o seu like e faz seu comentário, porque isso é muito importante para mim e para toda a minha equipe. Se você ainda não faz parte dessa poderosíssima comunidade, está esperando o quê? Bora lá, ó, clique aqui e se inscreva para todos os dias você receber um conteúdo que vai abençoar demais sua vida. Bora lá, ó. Eu recebi no meu Instagram uma mensagem de um pastor perguntando: o que eu faço? Minha igreja parou de crescer. Na verdade, constantemente recebo uma pergunta como essa: por que a minha igreja parou de crescer? Eu avalio pelo menos 7 coisas e eu quero que você faça essa avaliação aqui junto comigo. Essas 7 áreas que eu vou falar aqui, elas influenciam no crescimento de uma igreja. Então, a primeira coisa que eu quero que você avalie é o seguinte: o nível de oração da igreja como um todo. Como está esse nível de oração? A igreja está orando como orava no início? O povo está junto em oração. Lembra a igreja de Atos? A igreja de Atos, ela explodia em crescimento porque o povo, eles estavam juntos e eles estavam em constante oração. Olha, uma igreja que para de crescer, a primeira coisa que precisa se avaliar é: essa igreja ora? O pastor dessa igreja ora? Os líderes que estão à frente de células ou à frente de ministério, eles oram? Ô, querido, o trabalho que nós fazemos para o reino de Deus é um trabalho totalmente espiritual. Cuidar de vidas é um trabalho totalmente espiritual e não se faz isso com a força natural, não se faz isso com a força do braço. É preciso ter uma vida de oração, entendeu? Inclusive, ó, todos os dias eu tenho feito uma oração às 5 horas da manhã. E eu tenho já centenas de líderes que estão todos os dias às 5 horas da manhã comigo aqui ao vivo nesse canal para esse tempo de oração. Tem sido maravilhoso demais. É só você pedir lá para o YouTube te notificar, porque 5 horas da manhã aparece uma mensagem para você e nós vamos juntos orar, tá bom? Inclusive fala para o seu pastor, vamos entrar em oração, porque esse é um ponto importante a se avaliar em uma igreja que parou de crescer. Segundo ponto que precisa avaliar é: a igreja, ela para de crescer porque ela perde o foco. Eu vejo líderes que perderam o foco. E quando eles perdem o foco, a igreja para de crescer. Eles saem, são muito movidos por uma onda, sabe? Tem uma onda aqui, uma coisa acontecendo ali. Eles perderam o foco daquilo que Deus os chamou para fazer. E a igreja fica perdida. Quando a igreja fica perdida, acabou, ela começa a diminuir. Então é preciso, ó, o pastor e o líder saber exatamente quem ele é, o que Deus o chamou para fazer e ele reproduzir isso para toda a igreja. Todos precisam saber: olha, nós sabemos o nosso DNA, nós sabemos qual é a nossa missão como igreja, onde Deus nos plantou, nós temos um foco bem definido daquilo que Deus nos chamou para realizar. Se perder o foco, perde o crescimento. É importante todo mundo ter bem definido o DNA, qual é o foco que Deus estabeleceu para essa igreja local. Mas tem uma terceira coisa que precisa se avaliar em igrejas que elas param de crescer, é a unidade. Olha, quando tem muita divisão, a igreja ela tem grupinhos daqui, grupinhos dali, e muita contenda, muita fofoca, rebeldia, rebelião. Isso afeta a igreja e faz com que a igreja ela pare de crescer. Muitos pastores, eles estão precisando de colocar a energia deles em reestabelecer a unidade, ao invés de colocar energia em ganhar novas pessoas e fazer o reino de Deus avançar e a própria igreja avançar também. Aí, ó, a igreja
como ela vai crescer? Se a energia dos líderes está só para manter a unidade, apagar incêndio aqui. Não, então, é preciso ter unidade. Converse com os líderes de célula, com os irmãos que são líderes de algum projeto, um ministério. A equipe pastoral precisa estar todo mundo unido para que a igreja possa crescer. Lembra da igreja de Atos? Eles estavam juntos, tinham tudo em comum, eles estavam unidos, viviam uma vida de oração. Ó, unidade. Tem que avaliar a unidade. Você está me entendendo? Agora, existe um quarto ponto também que eu avalio, que é a questão de uma pregação profunda. Olha, querido, é preciso ter preparação para que você possa entregar uma mensagem que vai alimentar o rebanho, que vai alimentar o povo. Uma pregação rasa, ela não faz com que as pessoas elas cresçam espiritualmente e elas se reproduzam e elas ganhem novas pessoas. A igreja que ela parou de crescer precisa avaliar como é que está o nível da nossa mensagem. Nós estamos pregando o evangelho de uma maneira profunda, nós estamos pregando o evangelho de modo que a mensagem do evangelho que nós estamos transmitindo, ela alcance o perdido. É preciso ter uma pregação genuína e profunda. Pregação da palavra faz a igreja crescer. Uma pregação da palavra que seja ali impactante para transformar a vida das pessoas, porque o evangelho de Jesus Cristo transforma a vida das pessoas. Você está entendendo? Agora, existe uma quinta situação a se avaliar. Eu queria saber o seguinte, ó, se a igreja ela está alcançando novas pessoas. Chegam novas pessoas nas células? Chegam novas pessoas no culto de celebração? Quando aí o pastor, o dirigente pergunta, tem alguém aqui que está nos dando a honra de nos visitar pela primeira vez? Toda semana tem gente nova ali chegando, visitantes chegando, pessoas convertendo no altar. Os líderes de célula, eles têm trabalhado para alcançar essas novas pessoas. Os membros da igreja têm trabalhado para alcançar novas pessoas. Porque se a igreja não trabalha para evangelizar e para alcançar novas pessoas, é óbvio que ela vai parar de crescer. Ela vai parar de crescer. Então todo mundo tem que trabalhar. Agora escute, eu vou te falar sobre algo aqui no final que pode resolver esse problema, que foi o que eu falei para o pastor. Quando ele falou bem assim, por que a minha igreja parou de crescer? Eu falei, pastor, vamos avaliar essas áreas e eu quero te falar, depois de avaliar, que eu tenho uma solução para você nisso. E aí eu vou dar a solução para você aqui também, tá bom? Então, olha, depois de avaliar essa quinta que eu falei, que é a questão de você ganhar novas pessoas, botar todo mundo para evangelizar, você precisa de formar discípulos, avaliar. A igreja está formando discípulos? Por quê? Olha, gente, a igreja que ela está ali viva, ela está em constante crescimento, ela forma discípulos, que esses discípulos vão formar outros discípulos. Discípulos de verdade, eles pagam o preço do que é ser discípulo e eles lutam pela unidade, e eles transmitem a pregação do evangelho, e eles querem ganhar novas pessoas, são discípulos de Cristo, discípulos de verdade. A igreja precisa formar discípulos. Quantos discípulos de verdade vocês têm? Se tem discípulos, a igreja ela avança em crescimento. E aí, o sétimo é um trabalho de qualidade com as células. Olha, existem igrejas que não trabalham com células, que são igrejas que são fortes, saudáveis e estão em crescimento. Mas as maiores igrejas no mundo são igrejas que trabalham com células. As igrejas que mais crescem no mundo, elas têm um bom trabalho com células. E eu queria saber, você tem um bom trabalho com células? Que eu perguntei para o pastor. Você tem um bom trabalho com células? Como que está a saúde das suas células? Querido, quando nós temos boas células, as células elas estão com saúde, então o que acontece? O povo ora. Quando você tem células e as células estão com saúde, o povo ele entende qual é o foco, o DNA da igreja e eles vão reproduzindo. O povo transmite a pregação da palavra de uma maneira poderosa. O povo, ele consegue estar ganhando novas pessoas, células saudáveis ganham e alcançam novas pessoas. Aí o pastor falou, mas as minhas células estão fracas. Eu falei, olha, nós temos hoje um trabalho
tudo que eu faço, o nosso trabalho com células aqui na nossa igreja é excelente. Eu amo, nós enfrentamos desafios toda semana, todos os meses, por isso eu treino toda semana, eu estou com os meus líderes de célula, toda semana eu estou com os meus líderes de célula, toda semana eu estou com a minha equipe pastoral treinando eles para poder trazer ali manutenção para as células, suprimento para as células, orientação para as células, estratégia para as células. E tudo isso que eu faço, para ajudar pastores e líderes de célula no Brasil que querem ser ajudados, eu botei e tenho ainda colocado em um ambiente chamado CNP, chamado Célula na Prática. Nesse ambiente, eu tenho tudo que eu dou de treinamento para a nossa equipe, para que eles possam ter uma vida mais de busca, de mais oração, para que eles possam ter o DNA da igreja não perdendo foco, sabendo exatamente o que eles têm que fazer. Nesse ambiente, eu tenho ali ensinamentos para que eles possam ganhar e evangelizar novas pessoas, não só ensinamentos, mas estratégias. Eu estou todo mês passando para eles estratégias para ganhar novas pessoas, para consolidar os perdidos, para levantar novos líderes, para formar discípulos de verdade. Estratégias, tudo no ambiente CNP. Aí, se você pensa assim, puxa vida, eu precisava de algo assim, eu preciso de alguém para me acompanhar no processo. Eu, além de ter o ambiente, eu tenho uma equipe que, além de servir a igreja local, ela apoia pastores e líderes de diversos lugares do Brasil. É só você ser assinante desse ambiente e uma vez que você está ali como assinante, você entra para o nosso grupo de apoio e aí nós vamos ali dando orientação, esclarecimento, é bem, bem legal. Agora, se você não quer entrar no ambiente, aqui nesse canal existe muito conteúdo que pode te ajudar. Bom mesmo seria eu ter você junto comigo, né? Mas eu quero que você tenha a sua igreja crescendo. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, Paulo está dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Quem dá o crescimento é Deus, só que o crescimento que Deus dá, ele só vem depois de Paulo plantar e de Apolo regar. O plantar e o regar é o nosso trabalho que precisa ser feito com excelência. Eu vou ensinar você no CNP a plantar e a regar bem. É o que eu tenho feito todos os dias durante anos. Durante anos eu tenho plantado e tenho regado. Durante anos eu tenho plantado e tenho regado. E quem é que dá o crescimento? É Deus. A minha oração é que Deus dê crescimento extraordinário, poderoso e sobrenatural para você, para a sua célula e para a sua igreja. Tá bom? Deus abençoe muito, não se esqueça, você é um líder de muito sucesso. Valeu. Ah, não esquece, compartilha esse vídeo com o seu pastor, tá bom? Valeu.